Minha amiga, meu amigo, meu aluno, meu professor, a paz do Senhor Jesus. Hoje daremos início à nossa lição de número 4 do quarto trimestre da nossa Escola Bíblica Dominical, que tem por tema o corpo como templo do Espírito Santo. Se você ainda não é inscrito em nosso canal, se inscreva, deixe um comentário, deixe um like, compartilhe com alguém, porque assim fazendo, você vai estar apoiando esse projeto, vai estar abençoando a sua classe e vai estar abençoando vidas. Eu sou Regis Souza, presbítero na Primeira Igreja Assembleia de Deus de Eunápolis, Bahia, presidida pelo pastor Antônio Carlos Miranda Sintra. Lição de número 4, do dia 26 de outubro do ano de 2025, que tem por tema o corpo como templo do Espírito Santo. O texto áureo da nossa lição está em 1 Coríntios, capítulo 6, e o versículo de número 19, que diz: ou não sabeis que o nosso corpo é o templo do Espírito Santo e que habita em vós, proveniente de Deus, e que não sois de vós mesmos? Verdade prática, ter consciência de que nosso corpo é habitação do Espírito Santo faz toda a diferença na maneira como o possuímos. Meu nobre, não abra mão da leitura diária, faça o acompanhamento, faça a leitura diária da segunda, faça a leitura diária da terça, da quarta, da quinta, da sexta, do sábado. Assim, no domingo pela manhã, a sua aula, com certeza, vai ser uma aula mais bíblica. Em todos os vídeos eu tenho deixado essa orientação. Não negligencie a leitura diária. Leitura bíblica em classe da nossa lição está em 1 Coríntios, capítulo de número 3, do versículo de número 16 ao versículo de número 17. Logo após, 1 Coríntios, capítulo de número 6, do versículo 15 ao versículo de número 20. Meu nobre amigo, meu nobre aluno, meu nobre professor, a nossa lição de número 4, o corpo como templo do Espírito Santo, tem 3 temas principais. O primeiro tema principal da nossa lição de número 4 é corpo, propriedade e habitação divina. O segundo tema central da nossa lição de número 4 é o corpo como tabernáculo. O terceiro tema central da nossa lição de número 4 é cuidando do templo do Espírito Santo. Meu nobre amigo, meu nobre aluno, meu nobre professor, além da nossa lição de número 4 ter 3 temas principais, ela tem 3 objetivos que precisam ser alcançados ao final de cada tema central. O primeiro objetivo da nossa lição é o objetivo de levar os alunos a compreenderem que seus corpos pertencem a Deus e são habitação do Espírito Santo. O segundo objetivo da nossa lição, que precisa ser alcançado, é o objetivo de ensinar que o corpo humano é a semelhança do tabernáculo do Antigo Testamento e portador da presença de Deus. O terceiro objetivo que precisa ser alcançado na nossa lição de número 4 é o objetivo de conscientizar os alunos sobre a responsabilidade de manter o corpo em santidade por meio da fuga do pecado, da prática das disciplinas espirituais e do cuidado físico. Em introdução, nos tempos antigos, o judeu não via o templo apenas como um edifício, ele o via como o coração de Israel, o lugar onde o céu e a terra se encontravam. Cada pedra do templo representava uma aliança e cada sacrifício um lembrete. Deus está entre nós. Por isso, o sumo sacerdote, ao entrar no lugar santo dos santos, ele não podia carregar pecado
impureza ou distração. Ele representava o povo diante de Deus e Deus diante do povo. O corpo dele precisava estar purificado, as vestes limpas, a mente centrada, porque um passo em falso diante da glória de Deus era extremamente fatal. Esse cuidado não era extremo, não era religiosidade, era consciência de presença. Alguém disse que o judeu purificava o templo de pedra, mas nós cristãos somos chamados a purificar o templo de carne. Quando o apóstolo Paulo escreveu aos Coríntios, ele traz uma revelação revolucionária no capítulo 6 e o verso 19 da primeira carta, quando ele diz: o vosso corpo é o templo do Espírito Santo. O apóstolo Paulo, que conhecia profundamente os rituais judaicos, está dizendo: a glória que antes estava em Jerusalém, agora habita em você, agora habita em nós. Oh, glória a Deus! Por isso, meu nobre amigo, meu nobre aluno, meu nobre professor, não há mais véu, não há mais incenso físico, não há mais altar de bronze, porque agora o altar é o coração, o incenso é a adoração e o templo é o nosso corpo. E o grande problema é que muitos querem a presença, mas não querem o zelo. E o Espírito Santo, ele não habita em meio à desordem, ele habita em meio à santidade. Assim como o sacerdote cuidava do templo com temor e reverência, o cristão precisa cuidar do seu corpo com consciência espiritual, pois o seu corpo é o templo do Espírito Santo de Deus. E é por isso que o que você faz com o seu corpo revela quem realmente está entronizado dentro dele. O corpo não é vitrine do mundo, o corpo é morada, é habitação, é casa de Deus. Aleluia! E você, que é morada, que é templo, que é casa de Deus, deixa o seu comentário aqui nesse vídeo sobre o que você está achando dessa maravilhosa aula. Primeiro tema central da nossa lição: o corpo, propriedade e habitação divina. Meus irmãos, quando Paulo escreveu a primeira carta aos Coríntios, ele não estava dando uma sugestão, ele estava trazendo uma revelação divina. O corpo humano é templo do Espírito Santo. Em 1 Coríntios, capítulo 6, e o verso de número 19, a Bíblia diz: fostes comprados por bom preço, glorificai, pois, a Deus no vosso corpo. Em Efésios, capítulo 1, e o versículo de número 13, a Bíblia diz: fostes selados com o Espírito Santo da promessa. Meu irmão, no mundo judaico, quando algo era comprado e selado, não era apenas posse, era exclusividade, era proteção e propósito. A Bíblia diz em Romanos, capítulo 6, e o verso de número 13, nem tampouco apresenteis os vossos membros ao pecado, mas apresentai-vos a Deus. Não basta saber que o corpo é de Deus, é preciso permitir que ele governe cada membro. Assim como o sacerdote mantinha o fogo do altar aceso, o crente deve manter o domínio do Espírito Santo sobre cada pensamento, sobre cada palavra e sobre cada ação. Propriedade divina exige submissão, domínio divino exige obediência. O corpo não é neutro, ou é altar da glória de Deus, ou é instrumento de destruição. É por isso que ser propriedade de Deus é permitir que ele governe sem resistência. O corpo é o altar. Quem comanda o altar é o fogo do Espírito. Quem governa o corpo define quem é o seu Deus. E é por isso, meus irmãos, que quando o Espírito Santo governa, cada ação do seu corpo se torna expressão da glória de Deus. Quando a carne governa, o templo se profana e a glória de Deus é retirada. Seu corpo é altar vivo,
entregue-o inteiramente ao Senhor, pois ele é a habitação do Espírito Santo de Deus. Depois de entender que o corpo é comprado, selado e governado pelo Espírito Santo, percebemos que ele não é apenas propriedade e também tabernáculo ambulante da glória de Deus. Isso é o que vamos explorar no próximo ponto da nossa lição, que é o nosso segundo tema principal, quem diz o corpo como tabernáculo. E como nesse ponto nós vamos entender como a presença de Deus deve se manifestar em cada parte de nossa vida. Meu nobre aluno, meu nobre amigo, meu nobre professor, antes de falar de habitação divina, é preciso lembrar sobre o peso da palavra templo no contexto judaico. Para o judeu do primeiro século, o templo em Jerusalém era o centro do universo espiritual. Ali se acreditava que a Shekinah, a glória de Deus, era visível e repousava sobre os santos dos santos. A presença divina não era uma ideia abstrata, era uma realidade tangível, algo que se via e que se sentia. O apóstolo Paulo era um fariseu formado aos pés de Gamaliel, conhecia cada detalhe do templo, pátio, o altar, o véu, o incensário, o propiciatório. É exatamente por isso que quando ele diz que o vosso corpo é templo do Espírito Santo, ele está rompendo paradigmas milenares. É como se o apóstolo Paulo estivesse dizendo: aquilo que estava confinado a Jerusalém, agora foi confiado a você. Por isso, o corpo do crente se torna um novo santo dos santos, que antes era reservado a um lugar físico, agora acontece dentro de uma pessoa. A glória não habita mais em paredes, a glória agora habita em pessoas. Você é o único templo que anda. A glória que o mundo buscava em um edifício, hoje ela caminha, ela anda dentro de mim e dentro de você. Em 1 Coríntios, no capítulo 6, e o verso de número 20, Paulo diz: porque fostes comprados por um bom preço. A linguagem que o apóstolo Paulo usa aqui é uma linguagem jurídica e uma linguagem espiritual. Porque a palavra comprados, nesse contexto, é uma palavra que vem do grego agoratete. E essa palavra está ligada ao mercado de escravos. É como se Paulo estivesse dizendo: vocês foram libertos, mas não ficaram sem dono, mudaram apenas de senhor. No contexto do Antigo Testamento, aquilo que era comprado também era selado com um sinal visível. Por exemplo, Abraão é selado com a circuncisão, símbolo de aliança e propriedade divina. Gênesis 17, o verso de número 11. No Novo Testamento, esse sinal é o selo do Espírito Santo. Efésios capítulo 1 e o versículo de número 13. No judaísmo, a circuncisão marcava a carne. No cristianismo, o Espírito Santo marca e sela o coração. Tanto a circuncisão quanto o selo do Espírito Santo apontam para a propriedade divina. Mas agora, essa marca não é feita por mãos humanas, é feita pelo próprio Deus. 2 Coríntios, capítulo 1 e o verso de número 22, o qual também nos selou e nos deu o penhor do Espírito em nossos corações. O selo, cada selo garantia que nada e ninguém poderia alterar o que Deus havia marcado. Paulo nos lembra que o preço pago foi sangue e o selo é o Espírito Santo. Seu corpo não é seu. Ele não responde à sua vontade egoísta, mas à vontade daquele que o comprou e o selou em você. E isso muda a forma como você anda, fala, olha, trabalha, consome e até mesmo sonha. O selo do Espírito Santo é uma etiqueta, é um juramento divino. Por isso, quem é comprado pelo sangue não vive para a carne, mas para Deus.
E é justamente por isso que, se você entender que foi comprado e selado, nenhuma tentação se torna aceitável. Seu corpo não é playground, é palco da glória de Deus. Cada gesto seu é visto pelo Espírito Santo que habita em você e ele exige santidade de você. Em 1 Coríntios, capítulo 6, e o verso 19, quando o apóstolo Paulo diz: "Não sabeis que o vosso corpo é templo do Espírito Santo?", Paulo não pergunta por ignorância. Ele desafia a memória espiritual da igreja. É como se o apóstolo Paulo estivesse dizendo: vocês sabem disso, mas estão agindo como se não soubessem. No mundo judaico, principalmente naqueles dias, ignorar a santidade do templo era crime espiritual. Agora, ignorar a presença do Espírito Santo em nosso corpo é profanar o altar de Deus. A mesma glória que enchia os santos dos santos de Jerusalém está dentro de você. Ignorar isso é viver no escuro, enquanto a luz habita dentro de nós. E é por isso que o que você come, o que você fala, o que você assiste, o que você toca, tudo isso revela se você entende quem de fato habita em você. O Espírito Santo não aceita distração, profanação ou desleixo. Cada célula do seu corpo precisa se alinhar à santidade de Deus. E é por isso, meu irmão, que quando o inferno te vê, ele não vê apenas você, ele enxerga o selo do dono estampado na sua existência. Quem tem selo não se mistura. Quem tem dono não negocia. Em 1 Coríntios, capítulo 3, o verso 16, o apóstolo Paulo diz: "Não sabeis que sois o templo de Deus?" No grego, Paulo usa a expressão oike oidete, que expressa o espanto e indignação. Algo como é possível que vocês não saibam? No judaísmo, ninguém ignorava o valor do templo. Os coríntios, cercados pela cultura grega, estavam profanando seus corpos como se fossem comuns. Para eles, o corpo era visto sobre a ótica do dualismo platônico. O corpo é mau e a alma é boa. Então, pensavam: posso pecar no corpo, porque o que importa é o espírito. Paulo destrói esse argumento com uma verdade explosiva. O corpo não é lixo. O corpo é morada, é casa, é habitação, é templo do Espírito Santo. É como se o apóstolo Paulo estivesse dizendo: não é apenas o espírito e a alma que pertencem a Deus. O corpo também é de Deus. E aqui, meus irmãos, há um toque judaico profundo. No templo de Jerusalém, o sacerdote cuidava do óleo, do incenso e da pureza do altar. Cada detalhe tinha significado. Assim também o crente deve zelar por cada área do seu corpo: os olhos, a língua, os ouvidos, os pensamentos. Cada um é um móvel do templo interior. Romanos, capítulo 6, versículo 13, a Bíblia diz: nem tampouco apresenteis os vossos membros ao pecado, como instrumentos de iniquidade, mas apresentai-vos a Deus vivos dentre os mortos. Por isso, assim como o sacerdote limpava o altar todos os dias, o cristão deve manter o corpo limpo por meio do arrependimento e da comunhão. A diferença é que agora o fogo não vem de fora, o fogo habita dentro. Em 1 Coríntios, capítulo 6, e o verso de número 19, Paulo diz: "E que não sois de vós mesmos?" Essa é uma das declarações mais contraculturais do Evangelho. Porque o mundo diz: meu corpo, minhas regras. Mas o rei responde: teu corpo, regras do rei. Paulo está ensinando que liberdade cristã não é autonomia, é submissão voluntária. No contexto romano, não sois de vós mesmos era uma expressão jurídica de escravidão voluntária chamada de doulos.
O servo que amava o seu senhor furava a orelha como símbolo de pertencimento eterno. É disso que Paulo fala quando se chama servo de Cristo, alguém que se entrega totalmente à vontade do dono. O domínio espiritual começa quando reconhecemos a autoridade divina sobre o nosso corpo. E isso inclui domínio dos sentidos, olhos, ouvidos, boca, domínio dos desejos, impulsos, paixões, domínio do tempo e da energia física, usar o corpo como instrumentos de serviço. Romanos, capítulo 12, verso 1. Apresenteis os vossos corpos como sacrifício vivo, santo e agradável a Deus, que é o vosso culto racional. E é justamente por isso, meus irmãos, que quem é templo não vive de instinto, vive por instrução. Quem é morada não segue impulsos, segue a direção que Deus dá. E é por isso que ensinar sobre o corpo como templo é revelar o novo Sinai, onde antes o fogo descia sobre a montanha, agora desce sobre nós. Por isso, no Antigo Testamento, a glória descia sobre o templo e todos se prostravam. Hoje, a glória habita dentro de você, crente, servo de Deus, e o mundo precisa ver essa presença em movimento através de você. O corpo é o cenáculo permanente, onde o Espírito Santo continua enchendo, guiando e santificando. Cada célula do seu corpo é um lembrante que Deus não apenas nos salvou, Deus nos reivindicou. 2 Coríntios, capítulo 4, verso de número 7. O mesmo Deus que habitou nos santos dos santos, hoje habita em vasos de barro. Glória a Deus. Meu amigo, minha amiga, meu nobre aluno, meu nobre professor, chegamos ao segundo tema central da nossa lição, que tem por tema o corpo como tabernáculo. No livro de Êxodo, no capítulo de número 25 ao capítulo de número 40, quando Deus falou com Moisés para construir o tabernáculo, ele não revelou um projeto central em forma terrena. Cada medida, cor e material tinham um propósito espiritual. O mais importante é que o tabernáculo era um protótipo de um ministério que se cumpriria em Cristo e na igreja. No Antigo Testamento, Deus habitava entre o povo. No Novo Testamento, Deus habita dentro do seu povo. O corpo humano se torna um novo tabernáculo ambulante, carregando a presença de Deus por onde ele vai. O tabernáculo era uma tenda que se movia no deserto. Hoje, o corpo é uma tenda que se move no mundo. No tabernáculo de Moisés, havia 3 áreas. Havia o átrio, lugar das ações externas, sacrifícios, lavagem. O segundo lugar é chamado de lugar santo, lugar da adoração e iluminação. O terceiro lugar é chamado de Santo dos Santos ou lugar santíssimo, o lugar da presença, onde Deus falava. Essas 3 partes não eram apenas arquitetura, eram profecias, porque o corpo humano, ele também é tripartido. Ele é corpo, ele é alma e ele é espírito. O corpo é o átrio, onde se vê. A alma é o lugar santo, onde se sente, e o espírito é o lugar santíssimo, onde Deus habita, onde Deus fala e de onde Deus governa o homem. E é por isso que quando o Espírito Santo desceu em Atos 2, foi o cumprimento de algo que começou em Êxodo, no capítulo de número 40. Ali a nuvem cobriu o tabernáculo e aqui o fogo repousou sobre os discípulos. No Antigo Testamento, o tabernáculo foi cheio de glória. No Novo, o corpo dos crentes foi cheio de poder. O tabernáculo foi cheio de fumaça, mas o corpo foi cheio do Espírito Santo de Deus. Paulo, ele afirmou em 1 Coríntios, capítulo 6, o verso de número 19, o vosso corpo é, não vai ser, não era,
o vosso corpo é templo do Espírito Santo. Na cultura judaica, quando a coluna de nuvem se movia, os levitas desmontavam o tabernáculo com cuidado, peça por peça. Cada utensílio tinha sua função e santidade. Da mesma forma, cada parte do nosso corpo é instrumento sagrado. Os olhos, a boca, as mãos, os pés, todos devem se mover sobre a nuvem da direção de Deus. É por isso, meus irmãos, que você não carrega um dom, você carrega a presença. Aleluia, glória a Deus. Quem está sentindo Deus, dá um glória a Deus aí no comentário, deixa um aleluia, porque o negócio está forte. Em 1 Tessalonicenses, no capítulo 5, verso de número 23, a Bíblia diz: e todo o vosso espírito, alma, corpo sejam conservados íntegro. O homem é uma tricotomia viva, espírito, alma e corpo. E o tabernáculo é o espelho dessa estrutura. Quando o véu do templo se rasgou, Mateus capítulo 27, verso 51, Deus estava declarando: a separação acabou. Agora o homem pode entrar em mim e eu nele. Glória seja dada ao nome de Jesus. Por isso, meu amigo, você é trino. E quando o Espírito Santo reina no interior, a glória reflete no exterior. Por isso, meus irmãos, há muitos templos no mundo, mas poucos tabernáculos. O templo é fixo, o tabernáculo é móvel. O templo é estrutura, o tabernáculo é direção. Deus não quer apenas habitar em você. Deus deseja conduzir você. Por isso, meus irmãos, o tabernáculo de Moisés foi feito de madeira e ouro. O de hoje é feito de carne e glória. O tabernáculo do Antigo Testamento se levantava no deserto. O de hoje caminha nas ruas. Lá, a presença descia sobre uma tenda. Aqui, a presença habita em sua vida, em tua casa e em tua família. Você não é um corpo qualquer. Você é o tabernáculo portátil da presença eterna de Deus. Cada vez que o Espírito Santo te move, o deserto se transforma em lugar de adoração. 2 Coríntios, capítulo 6, e o verso 16, habitarei neles, e entre eles andarei, e serei o seu Deus, e eles serão o meu povo. O mundo tem templos fixos, mas o céu tem tabernáculos vivos aqui na terra. Meu nobre amigo, meu nobre aluno, meu nobre professor, chegamos ao nosso terceiro tema central da lição de número 4 da nossa escola bíblica, que tem por tema Cuidando do Templo do Espírito Santo. Nos dias de Moisés, Deus mandou purificar cada peça do tabernáculo antes da glória descer. E isso nos faz entender que a presença não vinha antes da consagração. O mesmo princípio vale hoje. O corpo é templo, sim, mas Deus não habita em templos negligenciados. Se o templo é bonito por fora, mas é impuro por dentro, o Espírito Santo não habita nele, pois o Espírito Santo não divide espaço com o profano. Justamente por isso, a glória que habita depende da santidade que o mantém. Paulo escreve aos Coríntios, uma cidade portuária, rica, culturalmente intensa, mas moralmente decadente. Era uma sociedade onde a prostituição era religião. O templo de Afrodite tinha mais de 1000 prostitutas culturais. Quando Paulo diz, vosso corpo é templo do Espírito Santo, ele está contrapondo uma cultura que via o corpo como instrumento de prazer e não de adoração ao nosso Deus. Em 1 Coríntios, no capítulo 6, e o verso 18, ele diz, fugir da prostituição. Todo o pecado que um homem comete fora do corpo, mas o que se prostitui peca contra o próprio corpo. A palavra prostituição vem do grego porneia, que inclui qualquer uso indevido de sexualidade, fornicação, adultério, impureza, pornografia ou sensualidade.
Paulo não diz resistam, mas fujam. No judaísmo, o corpo era visto como um campo sagrado, uma extensão da aliança. O ato sexual fora do casamento era profanação do altar, pois cada união gerava um elo espiritual e uma marca de sangue. Por isso, a pureza sexual era uma forma de proteger o altar do corpo. Hebreus, capítulo 13, o verso de número 4, a Bíblia diz: venerado seja entre todos os matrimônios e o leito sem mácula. Por isso, meus irmãos, o Espírito Santo não divide o altar do corpo com o fogo estranho do desejo carnal. Romanos, capítulo 12, e o verso de número 1, apresentei os vossos corpos como sacrifício vivo, santo e agradável a Deus. Paulo fala em espírito ou alma, mas corpo, por quê? Porque a espiritualidade verdadeira se manifesta na vida física. Ser santo não é apenas orar muito, mas cuidar do templo onde o Espírito Santo habita. Na cultura judaica, antes do culto, o sacerdote lavava as mãos, os pés, na pia de bronze, símbolo de pureza corporal antes de receber a presença. Isso mostra que o cuidado físico também é espiritual. Por isso, cuide do seu descanso, cuide da alimentação e cuide da postura e do ritmo. Deus não quer apenas o seu espírito inflamado, mas o seu corpo disposto e disponível. Por isso, meus irmãos, em conclusão, cuidar do corpo é preservar a morada da glória, que o templo continue limpo, que o altar permaneça aceso e que o Espírito Santo continue habitando nele. Deus abençoe sua vida, Deus abençoe sua família, Deus abençoe a sua classe. Deixa aqui nos comentários como foi esta aula. Eu quero saber de onde você é, de qual cidade você está nos assistindo e de qual ministério você pertence. Deus abençoe.